Pedagogia do exemplo. Entre o que era ensinado aos jovens estavam os treinamentos de combate e a declamação dos poemas homéricos. Isso era a base da pedagogia do exemplo, onde os jovens deviam se inspirar nos grandes heróis guerreiros de cada história. Treinamentos de combate e a declamação dos poemas homéricos. Isso era a base da pedagogia do exemplo, onde os jovens deviam se inspirar nos grandes heróis guerreiros. Neste período, surgiu um modelo educacional que chamamos de educação heróica, onde os poemas de Homero, a Ilíada e a Odisseia eram os textos básicos da educação grega, e inicialmente foram transmitidos por tradição oral, até ganharem uma versão escrita atribuída a Homero, a partir de 800 a.C. A educação heróica era destinada apenas aos jovens da aristocracia e realizada no palácio do patriarca. As crianças pertencentes à aristocracia eram criadas em casa até os 7 anos. Depois dessa idade, os meninos eram levados ao palácio para aprenderem os valores da nobreza guerreira. Enquanto os meninos moravam no palácio como escudeiros, eram contratados preceptores para fornecerem uma educação integral. Pedagogia do exemplo. Entre o que era ensinado aos jovens estavam os treinamentos de combate e a declamação dos poemas homéricos. Isso era a base da pedagogia do exemplo, onde os jovens deviam se inspirar nos grandes heróis guerreiros de cada história. A Ilíada é um poema de Homero que retrata o 10º ano da Guerra de Troia, uma guerra entre Esparta, que é aquele assunto que a gente conversou com a professora em sala de aula, e Troia, originada pelo pretexto do amor entre o príncipe troiano Paris e Helena, esposa do rei Agamenon. A história se inicia lá quando o príncipe Paris vai acompanhar seu pai Priamo a uma visita ao rei de Esparta, Menelau. Nesta visita, o jovem Paris se apaixona pela belíssima Helena, esposa do Agamenon, irmão do rei espartano. Nessa história de amor e conquista, surge a figura do herói troiano, Aquiles, perfeito em beleza e virtude, o herói que seria a esperança de Troia para vencer essa guerra. Aquiles era o herói de A Ilíada. Sua formação era o exemplo ideal a ser seguido pelo educando. A educação proposta nesse caso era prática e com forte ênfase no ensino de valores morais da aristocracia, como a coragem, a determinação e a honra. A música e a ginástica também eram contempladas na educação heróica. Quando Ulisses, que era rei de Ítaca, sai para participar da guerra de Troia, ele deixa para trás o seu reinado, a sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco. A guerra duraria 10 anos e seu regresso levaria mais 17 anos. A Odisseia conta a história do regresso de Ulisses após a Guerra de Troia, marcada por peripécias e aventuras. O retorno de Ulisses a Ítaca leva 17 anos.